já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Nós queremos te ver, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero
amor. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Glória a Jesus. Amém, Deus. Nós venhamos te conhecer mais, Pai. Que a gente venha te conhecer mais e mais, que a gente venha se encher do Teu amor, Pai. Que a gente venha se encher do Teu Espírito Santo, Pai. Que nessa noite nós queremos te conhecer ainda mais. Te sentir presente em cada lugar, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. Que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja presente em cada lugar, Pai. Colocou o jardim em mim, e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe.
Amém? Estou muito feliz que você está aí junto com a gente, assistindo essa live. Pedimos desculpa pelo atraso. Nós tivemos alguns problemas aqui com a internet e por isso, então, que a live saiu um pouco com atraso. Mas, que bom que você está aqui junto conosco. Creio que Deus vai falar poderosamente, como Ele já tem falado, nesses louvores que a gente acabou de escutar. E vamos começar nosso culto aqui, falando do nosso comentário da semana, né? Creio que você, aí na tua casa, você deve estar curioso para saber qual foi o comentário da semana. Creio que a Bia já está chutando aí na casa dela qual que é o comentário, mas eu acredito que todo mundo sabe, né? O comentário dessa semana foi o novo ministro da Saúde, né? Saiu o Mandetta e entrou o Nelson Teich. E achei interessante que, eu não sei se você viu o pronunciamento do Bolsonaro, e achei legal o que ele falou. Que ele falou assim: se você estivesse com duas doenças e você tratasse só uma, o que aconteceria? Provavelmente a outra iria dominar. E é isso que eu vejo sabiamente do que ele falou, porque é importante a gente estar vendo aí todos os dias falar do coronavírus, do avanço da doença, isso e tudo, mas a gente não pode descartar o restante das coisas. E em relação à troca do novo ministro, eu penso da seguinte maneira: Hebreus 13:17 diz: tenham confiança naqueles que vos dirigem e obedeçam-lhes, porque eles preocupam-se constantemente com o vosso bem, sabendo que terão de dar contas a Deus. Procurem ajudá-los, por isso, a fazer o seu trabalho com alegria e não queixumes, porque isso não serviria de nada. Eu penso da seguinte maneira: se o subordinado não estava com a mesma linha, com o mesmo pensamento, teve que ser trocado. E eu creio que, como a palavra diz, toda autoridade que existe foi instituída por Deus. Então, que Deus dê sabedoria, que esse novo ministro ele venha tomar as medidas de acordo com a vontade do Senhor e que possamos sair o mais rápido dessa pandemia sendo mais que vencedor. Amém? E o status da semana? Quem será que foi o status da semana? Essa semana, o status da semana foi o da Paty. A Paty colocou aí: santificação. Estão vendo aí? Santificação não visa acusar quem está na lama. Santificação visa achar a lama que está em mim. Amém? Que em vez da gente ficar olhando como a outra palavra lá, aquele versículo que diz: antes de apontar a trave, antes de apontar o cisco que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu. Então que a gente também pare de ficar acusando o outro, falando do defeito do outro. Vamos olhar para os nossos, né? Então, esse foi o status da semana e o status da Paty. E hoje eu trouxe o Vamos Pensar. Para você que está assistindo a nossa live pela primeira vez, ano passado eu coloquei essa imagem. Está aí já a imagem, Gui? E eu perguntei aqui para o pessoal da igreja que estava aqui, eu falei assim: como Deus pode falar com você através dessa imagem? E eu lembro que na época a Adriana até falou assim: nossa, que bonito, é uma flor. Aí eu falei para Adriana: não é uma flor, é uma erva daninha. E depois eu mostrei a outra imagem. Passou o tempo e como não foi arrancada essa erva daninha, o que ela fez? Ela tomou conta. E assim é o pecado na nossa vida, né? Então eu quero agora desafiar você que está em casa, você que está assistindo a nossa live. Posta a próxima imagem aí, Gui. Essa imagem, se você não está entendendo o que é uma formiga que ficou presa na tinta. Eu estava pintando a parede e a formiga foi andando pela parede, andou por cima da tinta, andou bastante até que ela ficou presa. Como que Deus pode falar com você através dessa imagem? Pensa aí, vamos pensar como o título diz.
Como você acha que Deus pode falar com você através dessa imagem de uma formiga presa na tinta? A Andrisa está chutando aqui, falando como que Deus pode falar com a gente através dessa imagem. A pastora está olhando agora. Será que o JP, a Isa, tem alguma ideia aí, JP e Isa? Como que Deus pode falar de uma formiga presa numa tinta, tá? A tinta fresca ali, ela começou a andar, de repente ela ficou presa. A Isa falou que sabe. Hã? A Isa falou que tem uma ideia. Fala, Isa, vai. Eu acho que quando a pessoa ela começa a pecar e ela é escravizada pelo pecado, então segura, Amém. ela fica presa àquilo. Muito bem, Isa. Deus falou comigo da seguinte maneira: quando a gente começa a andar no pecado, chega um momento que a gente fica preso. E essa formiga, ela só sairia dali se jogasse um líquido, um pouco de água para amolecer aquela tinta para ela poder sair. E esse líquido que tem que ser jogado em nós, para que a gente possa sair do pecado, é o sangue de Jesus. Então, a gente não precisa, Jesus já pagou o preço na cruz, nós não precisamos pecar novamente, sofrer pelo pecado, porque ele já foi pago. A gente tem que viver, tá? Segundo a vontade de Deus. Então, santifique-se todo dia, consagre-se ao Senhor, que você não tem que passar por tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus já passou por nós na cruz. Amém? Vamos para o próximo aí, Gui. Coloca o título alizinho. São as dicas de filmes. Essa semana eu postei vários filmes, eu vou comentar sobre 3. Se você não teve tempo de assistir, coloca o primeiro aí, Gui. O Chamado de Deus. Esse filme é um filme interessante, é uma história real. É um cara que, quando adolescente, ele sentiu o chamado de Deus para pregar. Ele gostaria de ser pregador. Só que ele foi desestimulado. E a história do filme gira em torno de 3 pessoas que vão um dia escutar esse cara pregar. E um fato interessante desse filme é que um cara, ele é assaltado. Um ladrão chega para roubar a caminhonete dele. Ele bate no ladrão, consegue prender o ladrão, e ele resolve levar o ladrão algemado no banco de trás para escutar o cara pregar. Então, ao longo da história acontece um monte de coisas e é muito interessante. Vamos para o segundo, Gui, dá para passar o segundo filme, a segunda indicação de filme? A segunda indicação de filme é Um Chamado Especial. Essa segunda indicação de filme é sobre bullying. É sobre bullying, uma menina que ela faz muito bullying com o pessoal na escola, e depois ela sofre o mesmo bullying que ela já fez. E é um final bem impactante ali. Vou só dar um spoilerzinho aí. Ela se apaixona por um cara que tem um irmão deficiente. Então ela passa a encarar a deficiência, o bullying que ela fazia com os deficientes diferente. E o último, que é um polêmico, que eu gostaria de saber agora a opinião da Isa, do JP, de todo mundo que está aí em casa, e você. O último, está aí já, Gui, na tela? Onde está Deus? Eu vou contar um pedacinho do filme só. É um casal, a moça ora pedindo para engravidar, para ter um filho, e um final de semana o marido viaja, e ela sai com uma amiga dela do mundo, e elas vão numa festa. Ela avisa o marido que ela está indo, e o marido questiona por que ela ainda sai com essa menina. E nessa festa elas conhecem uns rapazes, e um deles coloca um sonífero na bebida dela e a estupra. E depois de algumas semanas ela descobre que ela está grávida. E aí o marido também descobre, e aí ela confessa o que aconteceu. Só que, eu não falei antes, ela e o marido são totalmente contra o aborto. Eles até faziam campanhas na frente das clínicas de aborto. E agora eles estão numa situação: a mulher está grávida
e não sabe se é do marido ou se é do estuprador. E aí ela quer tirar o filho, depois o marido quer que ela também tire o filho. E aí, Isa, se fosse você é casada, você gostaria de ter um filho, está orando para ter um filho e você é estuprada e depois você está grávida. E aí? Eu não tiraria um filho porque é uma geração dentro de mim, mesmo que é um estuprador, eu acho que é errado você matar algo inocente. Não sei. JP, se você fosse o marido? Eu concordo com a Isa. É uma vida e essa vida vai gerar outras vidas. Amém. Se você quer saber de quem que é o filho, você vai ter que assistir o filme. Porque no final do filme, você vai saber se o filho é realmente do marido ou se o filho é do estuprador. Amém? Espero que essas dicas dessa semana de filme te ajudem a buscar cada vez mais a Deus, ser tocado pela palavra de Deus. Essas duas histórias, a primeira e a última que eu te falei, são histórias reais. E vamos continuar adorando e louvando ao Senhor com Jota e a Isa. Amém? Amém, glória a Deus. Que você realmente aí na sua casa feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Agora só olhe para Jesus. Não olhe mais para nada, mas só olhe para Jesus. Quero fazer uma pergunta para vocês. O quanto Jesus é importante na sua vida? O quanto Jesus faz diferença na tua vida? Se você sabe que Ele vive, que Ele não está morto, Ele está vivo. O que muda na sua vida em saber que Jesus está vivo? Quais têm sido as suas atitudes em meio às dificuldades? Será que você tem confiado? Ou você tem se desesperado? Que você realmente venha voltar os seus olhos ao Pai. E realmente fazer algo aí que você nunca fez para Ele. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. Pois quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Que Ele seja o centro da tua vida, Jesus seja o centro em mim. Pois quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vem. Volto os meus olhos
Deixo tua glória ganhar fama em mim. Será que o centro da tua vida tem sido Jesus? Ou tem sido outras coisas? Porque muitas das vezes nós acabamos que nós achamos as outras coisas mais importantes que Jesus. Onde está o teu coração nessa noite? Se você percebeu que você colocou outras coisas acima de Jesus, que você venha colocar Ele no centro da tua vida, porque Ele é o centro do Evangelho. Peça que Ele derrama a glória dEle sobre você. Que Ele derrame o vento impetuoso. Colocar diante de Ti, Senhor, a entrega dos nossos corações, as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Queremos pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja no meio de nós, aqui, Senhor, neste lugar, em cada casa, Senhor, em cada lar. Senhor, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, falar de maneira sobrenatural, Senhor, fazendo um chamado especial, Senhor, para um propósito novo, para um posicionamento novo, para algo novo que o Senhor tem chamado, Senhor, a juventude, esta geração, Senhor. Creio que o Senhor tem chamado, Senhor, essa juventude para um novo tempo. O Senhor tem chamado essa geração para um novo tempo, Senhor. E queremos nos colocar diante de Ti neste momento, nos posicionar diante de Ti, Senhor, te dizendo, Senhor, eis-me aqui.
eis-me aqui, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, que nesta noite, estes louvores, que essa palavra, Senhor, seja ministrado em cada coração, através da sua voz, do teu Espírito, Senhor, e que cada um de nós venhamos ser apenas um canal, Senhor, apenas o canal, Senhor, para que a sua bênção, Senhor, alcance cada coração aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos aqui gravando. Era para ser uma live, né? Infelizmente a internet não estava ao nosso favor, mas nós estamos aqui gravando mais um culto deep. E eu quero dizer que você é bem-vindo, né? Nesta gravação, você é bem-vindo neste momento tão especial que o Senhor tem reservado para nós. Gostaria de compartilhar com você algo muito especial, que eu tenho certeza que Deus ele falou muito comigo através dessa palavra que eu vou compartilhar com você. E eu creio que Deus também vai falar com você aí onde você está. Eu quero compartilhar com você uma história que está em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 26. Eu vou ler com você. 1 Samuel 17, se você tem sua Bíblia aí, pega ela. E nós vamos ler o versículo 26, 33, 34 até o 37. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteus e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteus para afrontar os exércitos dos Deus vivo? Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteus não poderás ir pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteus como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Quando eu li essa mensagem, Deus colocou algo no meu coração, que agora mais do que nunca, nós vivemos um período que precisamos nos colocar diante do Senhor e nos posicionar como valentes, como pessoas corajosas no tempo novo que o Senhor tem nos dado. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos estabelecer prazos para dizer assim, agora chega. Agora chega. Vamos pensar na história de Davi. Quem era Davi? Davi era um moço, o caçula de 8 filhos. Esses 8 filhos de um casal, eles eram homens de guerra, homens acostumados a segurar espadas e a pelejar dias e dias em guerras. E dentro desses 8 moços, havia o caçula por nome de Davi. A Bíblia diz que era o mais franzino, era o menos improvável daqueles 8 irmãos. Ele era o menos improvável. Ele era o menorzinho de todos daquela casa. E uma certa ocasião o seu pai lhe chama, quando o povo de Israel pelejava contra os filisteus. Aquele homem,
aquele pai de família chama o moço, chama o caçula e diz assim: Davi, vem aqui. Pega essa marmita aqui, ó, leva para os seus irmãos que estão lá em guerra. Naquela época, as guerras duravam dias e dias e dias. O povo de Israel pelejava contra os filisteus por 40 dias. E eles já estavam cansados. E entre este povo filisteus, havia um homem maior de todos os soldados. O nome dele era Golias. E Davi saiu de sua casa para levar marmita para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. E todos os soldados de Israel estavam com medo. Todos os soldados de Saul estavam com medo daquele exército dos filisteus. Porque no meio daqueles exércitos estava um homem muito grande chamado Golias. Ele era considerado um gigante, porque ele era maior do que todos aqueles soldados. E Davi foi, de uma forma muito humilde, levar aquela marmita para os seus irmãos. E quando ele chegou lá, ele viu o povo de Deus, o povo de exército, o exército de Deus, o povo de Israel, com medo, porque estavam sofrendo uma afronta de um daqueles grandes soldados dos filisteus chamado Golias. E Golias falavam com eles e batia no peito e dizia: não há homem entre vocês que pode vir sobre mim, que pode lutar contra mim. Qual de vocês tem coragem de lutar contra mim? Vocês são um povo fraco, o Deus de vocês é um Deus fraco. E ele tirava, como diz a linguagem de hoje, tirava a onda daquele povo. O povo de Israel estava com medo daquele grande filisteu, daquele gigante. E Davi, o jovem, o moço, pequeno, de estatura pequena, ele ficou apavorado de ver aquilo e falou assim: onde já se viu o incircunciso falar do meu Deus? Enquanto todos aqueles soldados do povo de Israel estavam com medo, e Davi, ele se prontificou, se posicionou e ele se ofendeu. Ele se ofendeu quando ele viu aquele filisteu, aquele incircunciso falando do nome do Deus dele. E ele falou: eu não vou deixar que ninguém fale contra o meu Deus. Eu farei alguma coisa, eu farei algo. E ele ficou nervoso, ele ficou bravo, ele não se conformava com aquilo. Como que pode isso? Entre o povo de Israel, ali entre aqueles soldados, esse inconformismo de Davi chegou até Saul. E o rei Saul chamou Davi, mandou chamar Davi e falou: jovem, o que acontece contigo? Creio eu, pega uma água para mim, filho, por gentileza. Creio eu que Davi, ele chegou diante de Saul, o rei Saul, e falou assim: Saul, rei Saul, eu, o teu servo, eu não posso admitir uma blasfêmia dessa. Eu não posso permitir que alguém zombe do meu Deus. Eu estou inconformado de ver a zombaria contra o nome do meu Deus. Eu não posso dizer, eu não posso me conformar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso pelejar contra esse Golias. Eu preciso pelejar contra este homem. E Davi falou assim: calma, jovem, você só é um jovem. Ele é um gigante. Você tem noção do tamanho desse gigante? Além disso, ele é soldado, ele é homem de guerra. E ele falou: não, eu não vou acalmar o meu coração. Eu não posso me conformar contra isso. E de uma forma muito corajosa, Davi se prontificou diante do rei e falou assim: rei, eu irei pelejar contra Golias. Eu não vou deixar que ninguém blasfeme contra o nome do meu Deus. Sabe o que eu tenho para te dizer, queridos? Que Davi, ele era um apaixonado por Deus. Davi era um apaixonado por Jesus. E ele falou: eu jamais vou deixar que alguém afronte o nome do meu Deus. Não importa o meu tamanho, não importa se eu sou um improvável, eu vou usar
as capacidades que Deus me deu, e eu vou pelejar contra esse gigante. Eu vou pelejar contra esse incircunciso. Quem é este gigante para dizer que ele é maior do que o meu Deus e que ele é melhor do que o povo do Deus vivo? E sabe o que ele fez? Ele se posicionou. Ele se lembrou de uma habilidade que Deus deu para ele. Ele se lembrou a forma de como ele, um menino pequeno, de baixa estatura, talvez tímido, o menor na casa dos pais dele. Ele era o menor dos seus irmãos. E ele falou assim: eu vou pelejar contra esse gigante com algo que Deus me deu. Sabe o que ele tinha? Uma habilidade de usar um estilingue. Sabe o que é estilingue? Talvez em algumas culturas tem vários nomes. Na nossa cultura aqui, pelo menos em São Paulo, é conhecido como estilingue. É apenas um cordão, é um elástico, queridos, que eles colocam dentro de uma crave, como se fosse 2 dedos assim, ó. Como se fosse um pedaço de madeira, esculpido por uma faca. E ficava como um V, e ele amarrava ali aquelas borrachas, e colocava na ponta daquele estirão, daquela borracha, um pedaço de couro, e aquele couro acomodava uma pedra, uma simples pedra. Aquilo era chamado de estilingue, e ele usou isso, e ele falou assim: eu vou usar isso, eu tenho habilidade com isso aqui. Isso aqui vai ser o instrumento, a ferramenta que eu vou usar contra esse filisteu. E ele pegou a habilidade que ele tinha com o estilingue. Ele era bom de mira, ele era bom de alvo. E ele falou assim: eu vou até o ribeiro, eu vou escolher 5 pedras. 5 pedras à beira do rio. Eu vou escolher as melhores. Eu imagino eu, queridos, que ele chegou à beira daquele rio. E ele escolheu ali, tinha muitas pedras. E ele escolheu as melhores. Eu não sei se as mais redondas. Eu não sei se as mais pontiagudas. Eu não sei qual foi a escolha. Qual foi os critérios de escolha. Mas ele estava ali afiando o que Deus deu para ele como habilidade. E ele escolheu 5 pedras. Que tenho para mim. Que essas 5 pedras representam o nome de Jesus. J-E-S-U-S. Jesus. Aquilo foi algo profético. E ele falou: em nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus que eu vou usar a minha habilidade. E eu vou lutar contra este filisteu. E o Senhor será comigo. E ele abriu mão de todas as ferramentas que Saul deu para ele, que o rei Saul deu para ele. O rei Saul falou assim: olha, coloca aí uma couraça, coloca aí um capacete, vai e se defende contra esse filisteus. Ele falou: não, eu vou em nome do Senhor, eu vou abrir mão de todo desse conhecimento aí do homem. Isso aí tudo é coisa de homem. Eu vou usar coisas simples que o Senhor me deu. Eu vou usar apenas a habilidade que o Senhor me deu. E ele usou a habilidade dele de ser alguém que sabia usar um estilingue. E ele foi. Quando ele chegou diante daquele exército dos filisteus, e quando ele colocou-se diante de Golias, ele olhou para Golias. Golias olhou para eles e Golias começou a dar risada. Começou a gargalhar e falou: quem é você, moleque? O que você está fazendo aqui diante de mim? Você sabe quem sou eu? Olha o meu tamanho, olha o teu. E ele não teve medo. Ele falou: sabe quem sou eu? Eu sou o homem que vai te derrotar em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos. Este exército aqui tem um Senhor. É o nome do meu Deus que eu vim defender agora. O Deus que você deu risada, o Deus que você debochou. Eu vim defender o nome desse Deus. E ele dava gargalhadas de Davi. E Davi simplesmente
abriu mão do seu alforge, que nós chamamos de avental, pegou uma daquelas pedras, colocou no seu estilingue, mirou, apontou no alvo, que foi a testa de Golias, e pá! Foi algo certeiro. Em nome de Jesus Cristo, ele mirou e ele conseguiu acertar o alvo. E eu te pergunto, jovem, você que está aí, acomodado talvez na sua cama, no seu quarto, no seu sofá, qual é a habilidade que o Senhor te deu? Qual é o nome da sua habilidade? Talvez você possa dizer assim: não, eu acho que Deus não me deu. Eu te garanto que Deus te deu algo. O Senhor nos dá sempre alguma coisa. O Senhor não nos fez para sermos apenas mais um. O Senhor te chamou e colocou sobre você uma marca do nome dEle. O Senhor te chamou e te deu uma habilidade. Qual é o nome da sua habilidade? O que é que você sabe fazer bem? Fala para mim. É humor? É piada? O que é? É falar? É a comunicação? O que Deus te deu para fazer? Talvez você fale assim: eu não sei, eu estou fazendo faculdade, não me formei ainda. Você está fazendo faculdade do quê? Educação física? Então o Senhor te chamou para ser o educador físico, porém que vai fazer a diferença no mundo. Porém o Senhor te chamou para cumprir um propósito. Você vai ser o educador físico, você vai ser o pedagogo, você vai ser o psicólogo, o engenheiro. O que o Senhor te chamou para ser? Um advogado? Seja lá o que for. Você fala assim: eu apenas estou no ensino médio, não sei, não fiz o vestibular ainda. Mas o Senhor tem te chamado para fazer algo. O Senhor tem mostrado para você a sua habilidade, você sabe qual é. Você sabe para o que é que o Senhor te chamou. Qual é o nome da sua habilidade? O que você sabe fazer de bom? Sabe o que eu descobri muito cedo? Quando eu tinha apenas 13, 14 anos de idade, que eu era boa em me comunicar. Eu era boa na comunicação. Eu tinha muitos amigos. Eu andava com turmas de amigos. Eu era amiga de todos. Eu não tinha uma panelinha só, eu tinha várias panelas. Eu era uma aluna que eu não ficava numa carteira só. Eu passava por todas as carteiras da sala de aula. Às vezes eu estava na frente, às vezes eu estava no meio, às vezes eu estava lá no fundo. E eu descobri que eu era uma comunicadora. Eu descobri que eu era alguém, que eu era amiga de todo mundo. Eu era amiga de todo mundo um pouquinho. Todo mundo me queria ser como a melhor amiga, mas eu era a melhor amiga de todo mundo. Eu era versátil. Eu era uma pessoa flexível nas minhas amizades. Sabe por quê? Porque desde muito cedo, eu aprendi o que é amar Jesus. Desde muito cedo eu aprendi a ter um compromisso com Deus. E eu sabia que eu tinha que ser uma influenciadora. E que eu tinha que influenciar as pessoas que estavam próximas de mim. E quando eu olhava na minha sala de aula, eu falava assim: peraí, eu vou ser uma influenciadora. Não importa de quem seja, poderia ser do mais tímido da sala de aula, talvez do mais famoso, sabe, o mais bem-quisto na sala de aula, sabe aquele famosinho que estava na moda? É aquele que eu ia lá conversar, aquele que menos dava um crédito, sabe aqueles mais tímidos, os nerds, que chamavam os nerds, não importa. Eu fazia parte de todas as panelinhas da sala de aula, todas as turminhas da sala de aula, porque o Senhor me chamou para fazer uma marca. O Senhor te chamou para você marcar a tua geração, marcar as pessoas que estão à sua volta. Já parou para pensar para o que é que o Senhor te chamou? O Senhor te chamou para fazer a diferença aonde é que você passasse. Você não pode deixar o acaso fazer parte da sua vida. O Senhor não te chamou para ser mais um. O Senhor te chamou para você apresentar-se diante da sua geração e mostrar qual é o teu chamado, qual é o teu propósito.
Você pode estar em um passo para tomar uma decisão agora ouvindo essa mensagem. De uma vida completamente diferente de como você sempre levou. Mas o primeiro passo é o mais difícil. Temos a tendência de continuar fazendo o que sempre fizemos. E isso gera uma frustração inconsciente. Como se estivéssemos em dívida com nós mesmos. Gastamos muita energia nos concentrando naquilo que não podemos controlar o resultado. Concentre-se em fazer a coisa certa pelo motivo certo. Não se preocupe com o resultado. Se for a coisa certa a se fazer, o resultado é uma responsabilidade de Deus. Não gaste as suas energias com coisas que não valem a pena. Foca. Tenha um alvo. Foque naquilo que o Senhor te chamou para fazer. E você sabe o que é que Deus te chamou para fazer? Você sabe. Se você não sabe, pergunte ao Espírito Santo de Deus para te mostrar. Senhor, qual é a minha habilidade? O Senhor não te deu a sua habilidade em vão. Use ela para um propósito maior. Use ela para alcançar pessoas, para fazer a diferença. Eu estava lendo um livro essa semana. E nesse livro, o autor, ele comentou algo que ele conseguiu fazer. Ele sempre teve muito medo de altura, assim como eu, né? Eu morro de medo de altura. E ele fez um desafio para ele mesmo. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou naquele monte chamado Pirâmide, lá na Califórnia. E eu vou escalar aquele morro. Eu vou escalar aquela serra. Eu só não sei como eu vou fazer isso, porque ele dizia na história que quando ele chegou, ele foi até a Califórnia. Quando ele chegou diante daquele morro, daquela pirâmide, ele olhou o tamanho daquilo. E ele falou, como eu vou conseguir fazer isso? Ele estava com muito medo. E ele pensou, vou fazer assim, um passo, depois o outro, e eu vou. E disse que ele foi subindo. O maior desafio dele não era com a parte física. Porque assim, ele já havia se preparado na academia, ele já havia se preparado fisicamente para poder subir aquela montanha. Mas ele falou que o maior desafio era a mente dele. A mente dele dizendo para ele assim, desiste. Para agora, você não vai conseguir. Você é o maior medroso, você tem medo de altura, para. Abre mão disso, cara, vai para casa. Não vai pagar mico aqui não. E ele falou, não, eu vou. E o maior desafio dele foi a mente dele. Dizendo, para, desiste. E ele falou, não posso. E ele foi. Ele falou, não, eu preciso fazer algo que eu me orgulhe. Eu preciso fazer algo que eu olho para trás e falo assim, não, valeu a pena. Eu fiz algo que eu vou contar essa história para os meus amigos. Eu vou falar que valeu a pena, que eu fiz algo que valeu a pena. E ele foi. Um passo, depois outro passo. E ele foi. Quando ele estava numa altura muito relativa, muito importante, que ele olhou para baixo, ele falou, nossa, e agora? Eu vou, eu paro, eu retrocedo. Aí ele falou assim, não, eu vou. Se eu cheguei até aqui, eu continuo, eu vou continuar. E ele foi. E a mente dele falando assim, para agora, cada vez está ficando mais alto. Ele falou, não, eu vou. E ele foi. E ele conseguiu chegar até a ponta. Ele conseguiu chegar até o alto dele, até o alvo dele. E quando ele chegou lá em cima, ele falou, uau, eu cheguei. E alguma coisa chamou a atenção dele, e ele olhou. E ele viu uma frase esculpida numa pedra. Uma parte daquela pedra, né? E ele viu uma frase escrito assim. Vou achar aqui para ler para vocês. Eu quis escrever essa frase.
Ele leu assim, ó. Se você conseguiu chegar até aqui, você consegue chegar a qualquer lugar. Deixe aqui a sua marca para que outros vejam. Se você chegou até aqui, você consegue chegar a qualquer outro lugar. Agora deixe aqui a sua marca para que outros vejam. Davi deixou a marca dele diante daquele exército. Ele, um menino, um jovem, ninguém dava nada por ele. O gigante, o tamanho do desafio, chamado Golias, riu da cara de Davi. Quantas pessoas talvez não riem de você? Quantas pessoas olham para você e falam assim, você é um improvável. Quantas pessoas já disseram isso para você? E quantas vezes a sua mente também disse isso para você? Você mesmo ouviu isso de você mesmo, dizendo assim, você não vai longe, você não vai dar nada, você é diferente, você nasceu para não dar certo. Você nasceu para dar certo sim. Quem disse que você não nasceu para dar certo é o diabo, o inimigo da sua alma. O que quer ver você no chão. O que tem ódio de você, sabe por quê? Porque Jesus te amou. Porque Jesus morreu na cruz por você. O diabo é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. E ele diz que você não é capaz. Mas você é capaz sim. Coloque-se diante do Senhor agora. E diz assim, Senhor, eis-me aqui. Eu vou lutar contra os meus gigantes. Qual que é o nome do seu gigante? Fala aí qual é o nome da sua fraqueza. Qual é o nome da sua luta? Qual é o nome da mentira que faz você parar? Qual é o nome da mentira que falou você não consegue? Para, desiste, nem começa. Qual é o nome da sua mentira? O Senhor, Ele é especialista em capacitar. O Senhor, Ele só quer que você se coloque diante dEle e fala, Senhor, eis-me aqui. Usa a habilidade que Deus te deu. Você é bom em alguma coisa, eu tenho certeza que você é bom em alguma coisa. Deus colocou coisas boas em nós. No que você é bom? No que você é boa, menina? Moço? No que você é bom? Isso que eu sou bom é muito simples, isso não vai fazer diferença. Vai sim. Se você fizer com o coração, se você fizer com amor, vai fazer a diferença sim. Então faça. Você só precisa ser corajoso e corajosa. Se coloca diante do Senhor e fala, eis-me aqui. Use a tua habilidade, fala, Senhor, usa a minha habilidade. E o resultado, Deus cuida. O resultado é responsabilidade de Deus. Só faça. Amém? Só faça. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero colocar você diante do Senhor agora. Amém? Se coloque agora diante do Senhor, se apresente a Ele. Assim como eu fiz, faça você também. Faça a diferença. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, esta palavra, os louvores que foi entoado aqui. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo fale melhor nesses corações, Pai. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada um que ouviu esta mensagem, Senhor. E que se de alguma forma, Senhor, se sentiu tocado, sentiu um chamado por Ti, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo faça isso ferver no coração deles, Pai. E que isso não fique apenas como um convite, como um chamado. E que isso se torne, Senhor, algo ativo na vida deles, Pai.
que realmente eles se posicionem como mulheres e homens corajosos, como uma juventude, como uma geração corajosa, e diga assim: Senhor, eis-me aqui, eu vou usar isso que o Senhor me deu, a habilidade que o Senhor me deu, para fazer a geração, para fazer esta geração saber qual é a minha marca. Eu vou deixar a minha marca nesta geração. Senhor, marca agora, Senhor, este dia, esta hora, que este dia, Senhor, venha ser o dia D, o dia que o Senhor chamou, e que esse jovem, e que essa pessoa se colocou diante de Ti, Senhor, como um corajoso, como uma corajosa, e falou: eis-me aqui, usa-me. E eu entrego e eu apresento cada um deles nas Tuas mãos agora, Senhor. E que Teu Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou cantar um louvor só para nós terminarmos. Vem cá, Isa. Vem cá, Rafa. O meu amado. Nós vamos se colocar agora na presença do nosso amado. Amém? Vem cá, JP. Vem cá. Vamos louvar. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Fala, Senhor, com os corações, Jesus. Fala melhor, Espírito Santo, em cada coração, Senhor. Oh, Espírito Santo, Tu és o nosso amado, Senhor. O
diga ao Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, Yeshua. Eis-me aqui, Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Graça e paz.